Olá, tudo bem? Eu queria falar hoje aqui sobre um tema que ele é um pouco controverso, ele é um pouco discutido, mas cada um defende uma corrente. Na verdade, como eu tive experiência com as três, eu tenho um ponto de vista e na verdade é mais a colocação de um ponto de vista de alguém que já participou, já teve contato com esses tipos de técnicas, tá? O que eu quero falar aqui hoje é sobre uma comparação aqui, as principais diferenças ou semelhanças entre o TPM, o Lean e o Six Sigma. E eu dividi por alguns tópicos aqui, tá? Então vamos começar. Eu vou explicando aos pouquinhos aqui. Então vamos lá. Resolução de problemas, tá? O TPM ele usa geralmente a metodologia do CAPDU. O Lean vai usar o PDCA, né? O PDCA é o Plan, Do, Check, Act, né? É muito semelhante CAPDU e PDCA, na verdade dá pra ver que é meio que uma inversão aqui, né? Tem o C, o A, o P e o D, na verdade. Então é meio que uma pequena inversão que eles fizeram aí. Mas é planejar, fazer, checar e, e atuar, né? Seria aqui Plan, Do, Check, Act. Já o Six Sigma, ele usa a metodologia do DMake ou DMADV, né? Também existe. E o DFSS, que é o Design for Six Sigma. Então são as maneiras de se utilizar o Six Sigma. Em termos de maturidade, tá? Isso é bem discutido também, mas o que eu imagino aqui, o que eu tenho como conhecimento é que geralmente o TPM ele é muito bom para quando a gente está ainda com um mato alto. E a gente vê muito nas bibliografias aí se falando do low hanging fruits. É como você ir numa árvore e pegar as frutas que estão mais embaixo, né? Então ao alcance das mãos. Então é mais fácil de você colher frutos, né, que são os low hanging fruits. Aqui no Lean a gente já está tratando um pouco mais baixo, né? Já é um mato médio, vamos dizer assim. Ou seja, seria uma segunda etapa depois de eu cortar esse mato alto, eu vou então para esse mato médio. E o Six Sigma já para uma graminha rasteira, né? O que seria isso também que dá para comparar, né? Quando eu preciso, por exemplo, tirar centavos de um processo, então, como esses centavos são poucas coisas, é pequeno, né? A grandeza é pequena, então vem para grama rasteira. Aqui, quando o benefício ou a sua perda, na verdade, é média, aqui quando você tem uma perda muito elevada. O bom também é que, em termos de complexidade, o que eu vejo que o TPM tem uma baixa complexidade. Geralmente ele vem de uma forma bem estruturada para quem não conhece nenhum tipo de metodologia. Ele vem em etapas, bem sequencial, né, como a gente vai falar aqui embaixo, mas ele tem uma complexidade baixa. O Lean, por se tratar de uma filosofia, de ter um modelo mental, você já tem que conquistar as pessoas, ela já tem que começar a entender um pouco mais sobre melhoria contínua, então tem uma média complexidade. E o Six Sigma eu classifico como alta complexidade porque ele já envolve bastante conta, bastante matemática, bastante estatística, e o ser humano ele tem uma grande resistência em utilizar a matemática. A matemática, como ela é para a maioria das pessoas difícil, tem uma grande resistência em utilizar a matemática, né? A matemática cansa. O ser humano, embora seja um ser pensante, parece que as pessoas têm um pouco de preguiça de pensar, né? Então, por isso tem uma alta complexidade. A sua utilização, para que a gente utilizaria cada uma delas, né? O TPM é uma metodologia, então eu classifiquei ele é contínuo, né? Ele tem etapas e ele é bem sequencial. Então, faça isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquele outro, e vai indo na sequência, vai e vai, né? Sempre da esquerda para a direita, do começo para o fim, né? Sempre uma coisa bem metodológica de forma sequencial. O Lean já é uma filosofia.
ele é uma mentalidade, ele é conceitual e a longo prazo. Ele é contínuo, mas cíclico. Por quê? Porque eu não vou simplesmente começar aqui e terminar ali, mas eu vou fazer isso, vou fazer isso de novo de uma forma melhor, vou fazer isso de novo de uma forma melhor. Então ele gira em cima de si mesmo e vai melhorando cada vez mais, né? É bem um processo de melhoria contínua mesmo. E o Seis Sigma já é mais pontual, é mais ad hoc. Então assim, eu vou fazer Seis Sigma para aquilo, para aquele problema, para aquele ponto. Ele é menos filosófico, né, e menos sequencial de que vai ter uma continuidade, aquela mesma coisa vai ter uma continuidade. Eu faço uma coisa que tem começo, meio e fim. Quais os conceitos que tem por trás de cada um deles, né? Eu vejo muito que o TPM ele é focado em equipamento, então ele é máquina. Ele tem sim um viés de operadores, né? Você prepara o operador para ter uma autonomia na sua máquina, né? Da minha máquina cuido eu, mas é da minha máquina cuido eu. Então tem muito foco em equipamento e principalmente em aumento de confiabilidade, que também dá para se dizer que é uma disponibilidade, ou seja, o equipamento ele tem que estar disponível para eu produzir quando eu quiser. Então ele tem que ser confiável, ele tem que quebrar pouco, ele não pode quebrar. Ele desenvolve também trabalho em equipe, é muito focado para curvar ABC de equipamentos, tem uma árvore de equipamentos, quais são os componentes e tal, né? Tem que ter muito disso. Faça aqui então uma árvore de perdas, então a gente faz realmente uma árvore, né? Qual que é a maior perda, vai se estratificando essa árvore de perdas. Temos como um ponto também aí bem forte análise quebra-falha. Então aqui a gente já está notando que ele é muito ligado para a quebra e para a falha. Quando tem um problema, geralmente trabalha-se com Kaizen. Então a gente vai resolver esse problema através de um Kaizen. Pode ser um Kaizen Blitz, que é de uma semana, ou pode ser um Kaizen maior. E a gestão visual, que são geralmente feitos por tabelões, por tabelas ou por murais. Já o Lean, o foco dele é o foco nas 7 perdas, né, os 7 desperdícios. Eu coloquei uma cola aqui, que é o excesso de produção, né, a superprodução, atrasos, transporte, que é transporte de coisas, né, sobreprocessamento ou superprocessamento. Aqui tem uma grande confusão que as pessoas fazem, mas o superprocessamento é como, por exemplo, você cristalizar ou deixar diamantado uma roda de liga leve pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro ninguém vai ver. Então por dentro ela pode ser mais feia, mais grosseira, e por fora você cristaliza ou deixa ela mais diamantada, né? Então isso é o superprocessamento. Movimentos, que está ligado a pessoas, né? Estoque, ter muito estoque, e ter refúgio ou retrabalho, né? Defeitos de qualidade vai dar um refúgio ou retrabalho. Então essas são as 7 perdas. E também fala muito sobre mura e muda, né? Como mudar. Mudar é a palavra japonesa que fala de desperdício. Mura é o que fala sobre a variações no processo, né? Então, ou no output do processo, então coisas indesejáveis que acontecem no processo. E o muri significa o excesso, o exagero. Temos também, então, como conceitos e princípios do Lean, o One Piece Flow, então fazer uma peça de cada vez, e em fluxo. Também tem muito trabalho em equipe. Fluxo contínuo, ou seja, tem que ter o One Piece e o Flow, né, e o Continuous Flow. Hoshinkanri é a maneira de fazer o deployment da estratégia, né? Então, como um tem árvore de perdas, o outro tem o Hoshinkanri, que faz o deployment, né? O desdobramento da estratégia. Também tem o fluxo puxado, né? O pull system, que é começar a produção do fim para o começo, ou seja, o cliente puxa a produção. Se eu não tenho demanda, eu não tenho para que fazer. Então, eu só faço o que o cliente quer. Então, o fluxo puxado serve para isso. Também se utiliza Kaizens, né? E também tem gestão visual no formato de Andon. Já no Seis Sigma, eu vejo muito foco em dados. Então, é focado bem em dados.
e também para reduzir variabilidade. Então, eu tenho um processo que ele varia muito, eu quero reduzir a variabilidade, enxugar esse processo em termos de variabilidade. Também tem um foco muito grande em redução de defeitos, já que a gente tem o DPMO, né, que é Defects per Million Opportunities, defeitos por milhões de oportunidades. Então, é reduzir os defeitos por milhões de oportunidades. Enfim, também tem ali bastante trabalho em equipe. A estrutura é feita por belts, né? Ah, algumas empresas utilizam de Yellow Belt e White Belt e Yellow Belt, que na verdade isso não existe em termos de certificação, é mais um conhecimento genérico sobre Six Sigma. E daí sim, para certificação tem o Green Belt e o Black Belt. Ele também faz uma análise do sistema de medição, porque como ele é muito focado em dados e ele tem uma parte de medição muito forte, a medição é o quê? A medição é a transformação do seu mundo em números. Então eu posso transformar o meu número em mundos de diversas formas, inclusive de uma forma errada. Então, como eu estou medindo? Como eu estou transformando o meu mundo em números? Então ele faz esse tipo de análise de medição. Tem muito dinheiro na mesa, então assim, sempre é projetos para dinheiro, não tem muito projeto conceitual ou filosófico ou de segurança, mas sem ter um, um dinheiro, né? Que tá errado. Dinheiro na mesa. Não é feito por Kaizen, é feito por projetos mesmo. Então você faz um projeto de 4 ou 6 meses dedicado para aquilo lá. E tem um foco muito grande para CTQ, VOC, que é FD, né? Que é Critical to Quality, Critical to Customer, Voice of the Customer, a casa da qualidade, né? Que é o QFD. Então tem um foco bem grande nesse tipo de coisa que é realmente o cliente, o que o cliente espera. Inclusive, se o cliente espera algo com uma qualidade não tão boa do que você está fazendo, se você diminuir a sua qualidade, entre aspas, se você deixar de ser tão real, né, e fizer algum produto que atenda ao cliente e não seja tão real, né, mais real que a realeza, a gente diz, também serve. Então, por isso que tem muito dinheiro na mesa, porque você pode deixar de ter um nível muitíssimo bom. Porque o muitíssimo bom também é muitíssimo caro, né? Como isso é difundido? Geralmente o TPM é por treinamento de multiplicadores TPM. Geralmente o Lean é ensinado por senseis, então é alguém que conhece e te repassa o conhecimento. E o Six Sigma é por certificação formal, são escolas mesmo, né? Você tem aula de Six Sigma, que são aulas de estatística, basicamente, aplicadas ao negócio. Como é que é a estrutura? A estrutura do TPM são em etapas sequenciais, né? Então, você vai seguindo as etapas e você vai passando de passo em passo. O Lean, eu vejo muito ele sendo estruturado por assessment. Então, você vai lá, cria um gráfico de radar, um radar chart, vê dentro das vertentes do Lean o que você está bom, o que você não está bom, e cria um plano de ação para você melhorar o que você não está bom. Então, eu vejo muito por assessment e muito por radar chart. E o Six Sigma ele segue o fluxo de make normal, né? Pilares. O TPM ele é constituído por 8 pilares. Tá? Tem pilar de manutenção autônoma, de manutenção planejada, de segurança, de controles iniciais, de educação e treinamento, Office, melhoria específica ou melhoria focada. Enfim, são pilares que vão guiar todo o trabalho, tá? Aqui o Lean ele tem dois pilares, né? É baseado em dois pilares e nas pessoas. Então é um do fluxo contínuo, do fluxo puxado e do Jidoka, né? E muito baseado em pessoas. Claro que todos têm a base e tem o teto, mas em termos de pilares, um tem 8 e um tem 2. E o Six Sigma ele não tem pilar, ele não é feito por pilar.
Para finalizar, quais são algumas das técnicas utilizadas? Que até eu deixo um espaço aqui, foi sem querer, mas quais são as técnicas mais utilizadas aqui que eu me lembro, tá? Não são todas, a lista é muito grande, não são todas, mas são algumas que eu lembrei assim rapidamente, tá? Então, para TPM tem Kaizen, tem Shokoten, que são as pequenas paradas, né? Uma análise forte de pequenas paradas. Oficinas TPM, onde você ensina a fazer lubrificação, limpeza, inspeção, né? Tem o Lili, então, né? O Lili, que é limpeza, inspeção, lubrificação e etiquetagem, né? Então tem aqui a etiquetagem também, uma coisa interessante. Tem a oficina TPM, então tem o 5S, 7 ferramentas da qualidade, isso é meio que padrão para os dois, tá? Para todos, tá? Mas assim, 5S, 7 ferramentas da qualidade. Esse RS, que é eliminar, combinar, reduzir e simplificar, ou rearranjar e simplificar. Pokayoke, que é a prova de burros. Então é fazer um sistema que você não consiga errar na hora de aplicar ele. O Andon é feito por tabelões. Tem um indicador muito forte que é o de máquina, né, que é o OEE. E o OEE, gente, é Overall Equipment Efficiency. Não é de pessoas, não é de processo, não é de produto, é de máquina. Tá? Tem o fluxo posto-trabalho, que é onde você coloca todas as pessoas no posto de trabalho e faz elas o que elas fazem, quais são as atribuições delas. Tem também aqui PC e PCC, né? E PCC, que é muito ligado com GMP. PC e PCC, ponto crítico e ponto crítico de controle, né? Que também é ligado com GMP, que é o BPF, né? Vamos pôr BPF, que é boas práticas de fabricação, né? Também muito utilizado aí. Estou até lembrando agora, ó. Padronização de documentos, né? Então você fez um padrão, padroniza esses documentos. Em que forma pode padronizar? Por lição de um ponto, lição ponto a ponto, lição de ponto único, né? São vários nomes que tem aí para esse tipo de ferramenta. E work sampling, que é você ir até o Gemba, fazer um Gantt Genbutsu, né? Ir até o Gemba e conhecer o seu processo, ver o que tem lá. Para Lean, a principal ferramenta é o VSM. O VSM ele analisa o WIP, que é Work in Process, e Lead Time. Então é supermercados e quanto tempo seu processo dura. Tem também, lógico, no Lead Time o Takt Time, que é o tempo da batida, né? O tempo da batuta. Tem o Takt Time e tem o Cycle Time, que é o tempo de ciclo. Que quando o Cycle Time e o Takt Time estão juntos, o seu sistema ele tá bom, né? Temos então fluxo puxado, como eu já falei, cadeia de valor. Então você tem que definir o que é valor para o cliente. Valor para o cliente é um benefício sobre um sacrifício. Então, o que é um benefício sobre um sacrifício? Qual é o benefício que eu vou ter comprando uma coisa? Né? Então, comprar é o sacrifício que eu vou ter que dar dinheiro. Qual que é o benefício que eu vou ter? Se o meu benefício for maior do que aquilo que eu imagino que eu estou gastando dinheiro, eu tenho um valor. Então, eu tenho que definir a cadeia de valor. Balanceamento de operações, então ver quantas pessoas eu preciso para aquela operação. Então isso aqui é a aplicação do Cycle Time no Takt Time. SMED ou OTED, que é Single Minute Exchange of Dice ou One Touch Exchange of Dice. Então é uma troca que você faz em menos de 10 minutos, né, em menos de 2 dígitos de minuto, então em 9 minutos no máximo, ou em um toque, touchscreen, um toque, OTED. Temos também aqui o TOC. O TOC é o Theory of Constraints, né? A teoria das restrições. Então é você encontrar e proteger o seu recurso gargalo. Eu tenho um vídeo também que fala sobre isso, é só você consultar lá e você vai ver como é que funciona o TOC. Pokayoke também, a prova de burros também é usado. Cadeia de ajuda é uma forma de você escalonar quando você tem um problema. Então você tem um problema, depois de 5 minutos aciona uma pessoa, 10 minutos outra, 15 minutos outra e vai seguindo sequencialmente. Reijunka ou Reijunka Box é você nivelar a sua produção. Então você vai saber exatamente o que você tem que fazer em cada momento da sua produção. É um quadro onde você sabe o que está sendo feito naquele momento. Andon
é como você vê, né? Então são aqueles pirulitos que ficam acendendo a luzinha lá, ou alarme sonoro, ou uma placa, ou uma televisão que fica ali falando. JIT, Just in Time, é fazer a coisa certa na hora certa, para a pessoa certa, no tempo certo, com a qualidade certa, na quantidade certa. É just in time, é você fazer apenas aquilo que é necessário naquele momento para aquela pessoa, daquele jeito, naquela qualidade, tudo muito correto, né? E para isso a gente usa também o que a gente chama de Milk Run, que é um carrinho que fica rodando na fábrica levando as coisas também just in time, né, no momento certo. Você faz o abastecimento da sua fábrica no momento certo. Temos também layout, né, então as células são dimensionadas em U, para que eu possa aproveitar melhor o pessoal para fazer um job rotation ali na célula em U. Usa-se Kanban. Kanban também é muito ligado com o conceito de supermercado, então são cartões como semáforos, né, dimensionados em verde, amarelo e vermelho, sendo vermelho o estoque de segurança, amarelo o seu lead time e verde o que falta para completar o seu contenedor. Também tem um vídeo meu que explica como é que funciona o Kanban, tá? E Miso Sumashi são aquelas prateleiras que você puxa o de baixo e o de cima desce, né? Então são prateleiras automáticas que desliza, né? Quando você consome um, o próximo já vem. Tem o Jidoka, que é a autonomação. Então o que é uma autonomação ou Jidoka? É você dar para o operador atividades que ele precise pensar, né? Que ele pense para resolver, não atividades que ele não pense, que são mecânicas para resolver. Então assim, você deixa um operador atuando em 10 máquinas, porque elas são semi-automáticas, e ele só vai atuar quando for uma coisa que a máquina não sabe resolver sozinha o problema. Então a máquina resolve seus próprios problemas sozinhas quando ela conseguir, e quando ela não conseguir, entra o operador. Então isso é Jidoka. E trabalho padronizado é fazer com que todo mundo faça a mesma coisa do mesmo jeito, né, tudo padronizado e documentado. Ok? Já aqui, para finalizar então, no Seis Sigma, a gente vê muito o data mining, né? Então é mineração de dados, ir lá buscar, coletar, aprofundar e torturar, mas nem tanto, né? Que às vezes também é prejudicial, mas brigar ali com os dados para tirar o máximo de informação deles, né? Utiliza-se também testes de hipótese, então eu crio minha hipótese nula e testo ela para ver se eu vou continuar com a hipótese nula ou se eu vou trocar para a hipótese alternativa. Utiliza-se muitas simulações, então tem simulações Monte Carlo, tem simulações por arena, tem simulações feitas por exemplo, por otimizações, então eu faço uma análise de superfície e faço uma otimização, qual é o melhor ponto para aquele processo, né? Utiliza-se correlação, então se uma coisa está correlacionada com a outra. DOE, que é Design of Experiment, então você faz um DOE fatorial, que por exemplo você tem 3 variáveis com 2 níveis, né, mínimo e máximo, e você testa qual é a correlação que essas 3 variáveis têm, você cria equações com esses 3 níveis, né, com essas 3 variáveis, e eles também vão te dar um ponto ótimo, você vai ver qual que é a interação que existe entre essas 3 variáveis, e você vai ter a melhor resposta que elas podem te dar para um problema. Screening é quase um tipo de DOE ali, screening é uma triagem. Então você faz quando você tem sistemas muito complexos, você faz um DOE tipo screening para você fazer uma primeira triagem, né, do seu problema. Também utiliza de Pokayoke. A nova é a análise de variância, então você vê qual é a variância, qual a diferença de variância, que tem muito a ver também com o desvio padrão de um processo e de outro processo. Tem a regressão, né, é uma análise dos pontos, né, uma linha que os pontos desenham, né, qual é a equação que os pontos traçam através de uma linha. Tem a análise do PDF, do CDF, né, então a análise da probabilidade da distribuição, então que tipo de distribuição, se ela é normal, se ela é beta, se ela é PERT, se ela é log normal, logística, enfim, qual é a distribuição que rege o seu processo e qual é a distribuição cumulativa, né, CDF, a cumulativa que rege o seu processo. Faz cartas de controle do tipo x/r, x/s, i, IMR, U, C, NP, P, para você, pode ser para variáveis discretas, para variáveis contínuas, para você realmente controlar seu processo, ver depois que ele tiver melhorado, estabilizado, ver quais são as causas especiais que acontecem no seu processo, tá? Pelas cartas de controle.
Tem o FIMEA, né, que o FIMEA você mapeia todo o seu processo e você vê quais são as causas, faz uma análise de falhas. Então você vê quais são as causas das falhas, qual é o potencial risco delas, o que fazer quando elas acontecerem. Então você mapeia o seu processo, né, com as causas. Também que eu não coloquei aqui tem o CIPOC. O CIPOC é Supplier, Input, Process, Output e Client ou Customer. Então você faz aí, você vê desde a da entrada de dados até a saída de dados, o que você precisa fazer, é tipo um fluxograma, né? Também fluxograma não está aqui, mas todos usam. É tipo um fluxograma que você faz, mas colocando a entrada e a saída de dados, também é muito utilizado para o Six Sigma. Capabilidade. Capabilidade é o seguinte, quando você tem um limite de especificação, ele vai te dizer se você atende ou não, ou quanto daquele limite de especificação você atende. Pode ser ou em percentual ou em nível sigma, né? Então você consegue saber quanto daquilo você vai atender. Pode ser em DPMO também. Então você vê se você atende ou não o seu processo, se você é capaz ou não de produzir peças boas. Tá? Tem a estatística descritiva, que é média, moda, mínimo, máximo, mediana, todo esse tipo de estatística. Então você pode analisar por isso os seus dados. Tem a estatística inferencial, que a inferencial você trabalha com premissa. Então, assim, eu crio uma verdade e testo essa verdade. Para ver se ela realmente é verdade ou se ela não é verdade. Então, você infere, você diz que você está dizendo que aquilo vai acontecer e testa se realmente aquilo acontece. Então, é uma estatística inferencial. E daí você vê a probabilidade, né, ou a chance de aquilo acontecer, que é o que está aqui embaixo. Então, probabilidades ou chance. Que tem uma pequena diferença também entre probabilidade ou chance, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma moeda, a moeda eu tenho a chance que caia cara ou coroa, né? Em tese tem a chance de cair metade também, né? Vai que ela cai de pé, mas é muito difícil. Na verdade, qual é a probabilidade, né, dela cair de pé? Então, a probabilidade dela cair de pé é muito baixa, mas tem a chance dela cair de pé também. Então, chance é quando eu tenho a cara e a coroa, e probabilidade é a probabilidade de cair 10 vezes cara, a probabilidade de cair 10 vezes cara em seguida, né? Então, são esses os pontos trabalhados. No meu ponto de vista, são essas as principais diferenças. Eu vejo meio que como sistemas sequenciais e complementares, né? Eu iniciaria, assim, se eu tivesse uma indústria, ou dependendo, é que depende muito do ramo da indústria, mas sendo muito generalista, muito genérico, eu acho que eles são muito sequenciais, né? O TPM ele estabiliza o seu processo, porque tanto o Lean quanto o Six Sigma precisa de processo estável. Então, o TPM estabiliza o seu processo, o Lean vai lá e enxuga o seu processo, e o Six Sigma acaba com qualquer tipo de variabilidade. Tá bom? Hoje em dia existe também um sistema que eles estão juntando os três. Eu não acho que eles devem ser juntados, tá? Que é o WCM ou WCOM, que é o World Class Manufacturing. Ok trabalhar com os três, mas eu não sei se os três juntos fazem um sistema como um WCM. Ok? De qualquer forma, esse é o ponto de vista que eu tenho com relação a esses três pontos, a esses três sistemas aí. Qualquer dúvida que alguém tenha, pode me perguntar. Eu gosto muito de contribuir com esse tipo de informação, passar um pouco daquilo que eu conheci, que eu aprendi para vocês, tá bom? Até mais então, muito obrigado por assistirem os meus vídeos e assinem aí o meu canal